Fala pessoal, tudo bem com vocês? Cara, eu quero falar um assunto com vocês que eu acho muito massa. E na verdade era pra ter feito esse vídeo ontem, eu não fiz, esqueci, mas estou aqui eu fazendo. Então esse vídeo vai ser bem rápido. Tem uma coisa que eu estou fazendo que inclusive está aumentando muito a minha capacidade de retenção de informação, que eu achei simplesmente incrível e não vejo ninguém falando. Cara, eu até fiz um ontem, né, que normalmente eu faço no tablet, né? Eu tenho um tablet da Samsung, muito foda. Normalmente faço lá, porque lá eu fico organizadinho, eu acho bacana, e eu posso levar pra qualquer lugar, então. E eu trabalho também, às vezes eu tô lá no trabalho eu faço, então eu acho bem bacana. Mas ontem eu fui revisar uns rankings, que são flashcards, e aí eu falei, não, vou fazer no papel, e aí eu mostro pra galera que eu acho bem interessante. Que é isso aqui, cara, ó. Observe que tem um mapa mental. Aí você deve estar falando assim, pô, Arthur, tu tá escrevendo mapa mental e tal, isso não é muito perda de tempo, não. Cara, tecnicamente isso aqui saiu tudo da minha cabeça. Então, tipo assim, eu não copiei nada de nenhum livro, de nada, de nenhum papel, de nenhum PDF, nada. Eu simplesmente peguei e falei assim, pô, o que é que eu sei sobre gramática? Você não sabe o que tá no meio aí, o nome é gramática, tá? Eu falei assim, pô, o que é que eu sei sobre gramática? Porque faz um tempinho que eu tinha estudado gramática, desde a última prova. Então eu falei assim, pô, o que é que eu ainda lembro de gramática, que eu posso revisar, porque eu vou fazer uma prova e ela exige gramática na segunda etapa. E aí, pô, isso aqui tudo que eu tava lembrando. Fora, tem outra parte também, que é a parte de regência que eu não coloquei aqui, mas tem a parte de regência também que eu não coloquei. Então, tipo assim, eu tô fazendo isso com muita frequência, já desde de agosto que eu tô fazendo isso. E simplesmente é incrível, cara, porque assim, o que é isso aqui? Isso aqui é um sistema que tem na sua cabeça. Quando você tá fazendo as coisas sem nenhum motivo, como por exemplo, às vezes você tá vendo uma matéria, mas você não sabe onde tá localizada aquela matéria, você não sabe como você pode fazer links com aquela matéria, você não sabe como pode agregar aquela matéria na tua vida. E isso aqui é genial, por quê? Porque você organiza o seu sistema de aprendizado, você está organizando gramática. Aí você erra uma questão, vamos supor, de ortografia. Aí você se localiza a partir da ortografia. Dentro da ortografia tem vários assuntos, pode ser hífen, pode ser acentuação, pode ser separação silábica, pode ser tonicidade da palavra. Então, tipo assim, só na ortografia tem vários links que você pode puxar para saber onde você tá. E por que isso é eficiente? Porque você minimiza ou você fica mais eficiente em achar o erro quando você erra uma questão, entendeu? E isso é interessantíssimo. Eu fiz um de ecologia, depois eu vou mostrar, tá no tablet, mas eu fiz um de ecologia também. E tipo assim, eu faço vários, entendeu? Mas tecnicamente é só pra me ver até onde eu lembro daquele assunto. Se tiver faltando alguma lacuna que eu vejo que é importante, eu vou lá e reviso meus materiais, ou então faço flashcard. E uma forma de eu fazer isso aqui também é, tipo assim, quando eu vejo uma aula, eu tenho que olhar para aquela aula e falar assim, pô, o que é que eu posso extrair dessa aula? E além disso, como é que eu faço pra mim não ver nunca mais essa aula? Tipo assim, é exatamente isso, pra mim nunca mais ver essa aula. Porque, cara, querendo ou não, pessoal, eu sei que, tipo assim, tem gente que tá começando agora a estudar e tal, e precisa das videoaulas, porque as videoaulas, principalmente matemática, você entende melhor. Cara, eu concordo super com vocês. Só que você tem que, meu amigo, você tem que entender que aqui é um jogo, entendeu? Aqui é um jogo que você tem que reter mais informação num intervalo de tempo muito curto pra passar numa prova extremamente difícil, como, por exemplo, uma FUVEST da vida, entendeu? Então você tem que reter muita informação, você tem que perder seu tempo, parar de perder seu tempo com coisa irrelevante e otimizar seu tempo, cara. É assim que funciona, entendeu? Eu, por exemplo, eu trabalho, então, tipo assim, eu não posso me dar luz de ficar toda hora vendo videoaula. Isso pra mim é desgastante e não vai me render nada, entendeu? Então, o que é que eu faço? Além de eu assistir as aulas super rápido, eu não anoto nada. Tudo que eu vou achar interessante, eu jogo no Anki, que é meu aplicativo de revisão. Quando não é no Anki, é em PDF. Aí o professor tem PDF, eu só sublinho e marco alguma coisa importante. Porque eu tenho que fazer, na minha cabeça, tipo assim, não voltar nunca mais naquela aula. E até hoje funciona, cara. Quando eu vejo uma aula, eu nunca mais volto nela, a menos que seja um aprofundamento. Tipo assim, vamos supor, uma FUVEST, segunda etapa, cai aprofundamento, um ITA, um IME da vida, cai aprofundamento. Então, são coisas que, tipo assim, às vezes quando eu dou uma olhada, porque só aprofundamento é difícil cair e normalmente você esquece, porque é uma coisa que não aparece com tanta frequência assim. Mas, por exemplo, você vai ver a parte de eletroquímica lá na química. Cara, aquilo ali, dependendo de professor para professor, né? Tem professor aí que tem 5 aulas, cada aula de 30 minutos, tem professor que tem 6 aulas. Então, tipo assim, é muito difícil uma aula de eletroquímica você ter uma aula muito pequena, porque tem eletroquímica, tem eletrólise, tem pilha, aí tem cálculo dentro da eletrólise, entendeu? Tem equações que você tem que montar, dependendo do seu nível, do seu vestibular. Então, tipo assim, você tem que otimizar o seu tempo pra você não perder tempo com aquilo e ficar voltando toda hora em videoaula, cara. O negócio é papo, entendeu? Tipo assim, você viu a videoaula, anota o que é importante, se você for o cara que gosta de anotar, eu não gosto de anotar, eu acho perda de tempo, e também eu tenho um livro, então, e quando eu quero tirar alguma dúvida, eu vou nos livros. Então, a única coisa que eu faço é pegar e jogar no Anki, entendeu? Eu pego, jogo no Anki.
eu assisto uma videoaula, quando eu não sei o assunto, eu falo assim, pô, o que eu sei dessa aula aqui? Eu sei disso, isso, isso. Tá, eu sei isso, então eu vou jogar isso aqui no Anki, é importante. Aí eu vou fazendo as questões, de acordo com as questões, eu vou sabendo, pô, isso aqui também é importante, então eu vou jogar no Anki. Eu vou lá e jogo no Anki. Entendeu? É assim. Vocês têm que olhar pra uma videoaula e pensar dessa forma, entendeu? Isso aqui que eu fiz de gramática, cara, isso aqui eu estudei gramática tem mais de ano. Então, tipo assim, isso aqui ainda eu lembro. Então, pra vocês verem como é eficiente. Tipo, além de eu revisar muito, eu reviso muito mesmo. Eu reviso mais do que vejo questões. É exatamente o que você tá ouvindo falar. Eu reviso mais do que vejo questões. Porque assim, questão, cara, ela vai te dar um norte do que você sabe e o que você não sabe. E vai medir sua capacidade de resolver problema. É isso que a questão faz. Ela vai medir sua capacidade de resolver problema. Quando você é uma pessoa que sabe muito assunto, tá? Vê aquelas pessoas, né, que sabe muito assunto, mas é péssima para resolver questão. Porque a pessoa não tem ainda habilidade de resolver problema. B.O. É exatamente isso. Eu já resolvi questão que eu nem sabia o assunto. Mas como eu tenho a capacidade de resolver problema, eu consegui acertar a questão. Entendeu? Então, é mais ou menos isso. Então, você tem que fazer questões, não muita... Por exemplo, no ano que eu reprovei no CFO, eu reprovei inglês, cara. Cara, eu fazia muitas questões, mas você não tem noção de quantas questões eu fazia. Muita mesmo, muita. E eu reprovei, cara. Tipo assim, reprovei, entendeu? Eu mandei bem nas matérias, que eu tava fazendo muitas questões, mas, de maneira geral, eu reprovei. E eu vi gente, assim, tipo, estudando menos do que eu, fazendo menos questão do que eu, mas a pessoa tinha uma retenção de informação melhor que a minha. E eu fiquei, depois que eu descobri isso, né, eu não sabia. Eu falei, cara, como é que essa pessoa estudou menos do que eu, essa pessoa trabalha, essa pessoa tem família, e ela passou na minha frente, tipo, ela tirou uma nota muito mais alta que a minha. E essa pessoa não era um gênio, eu vi vários, tipo assim, não foi só um caso específico, eu vi vários. Eu falei, cara, como é que essa pessoa reteu esse tanto de informação, essa pessoa conseguiu tirar a nota melhor que a minha, fez menos questões do que eu e conseguiu passar uma nota melhor do que a minha. Tipo assim, cara, isso pra mim é um negócio... Eu estudava mais de 8 horas por dia, tipo assim, e o cara estudava 2, 3 horas no máximo e passou com a nota melhor que a minha. Foi classificado, hoje tá no curso de formação, conheço alguns, a maioria, e tipo assim, eu fiquei tipo, cara... Tipo, essa conta não tá batendo. Aí o cara falou, pô, eu focava mais em reter um assunto. Arthur, aí ele falava assim, Arthur, tu tem que entender que, tipo assim, quando tu vê um assunto, tu tem que dar um jeito, é isso que eu tô ensinando pra vocês. Você tem que dar um jeito de nunca mais voltar naquele assunto, cara. Tipo assim, no sentido de videoaula, de ver aquele assunto como um início, como uma coisa que você nunca viu. Você tem que otimizar o máximo possível o seu tempo pra você nunca mais ver aquele assunto. E você tem que chegar no nível de habilidade onde você... se alguém chegar em você assim, vamos supor que um dia alguém chega em você e fala assim, o que tu sabe de ecologia? Aí você tem que ter essa capacidade de falar tudo que você sabe de ecologia, porque você é um estudante. Você é um estudante, você tem que ter a capacidade de falar tudo sobre ecologia. Genética, você tem que ter essa capacidade. Se você já viu o assunto, já fez questão de tudo, cara, não tem necessidade. Você, não, eu tenho que rever umas videoaulas. Cara, não tem necessidade. Você já viu a videoaula, já terminou todos os modos, né? Dependendo do seu curso que você faz aí, se é por modo, se é videoaula ou se é por frente. Tem uns cursos que é por frente. Você não pode ficar dando luta e ficar voltando em conteúdo. E matemática é um exemplo disso. Por exemplo, matemática esse ano eu só dei um foco em aprofundamento na parte de trigonometria. De resto, cara, eu taquei o foda-se, eu não vi mais, porque não tem necessidade, cara. Ó, geometria plana. Eu tenho um livro aqui que é uma bíblia de geometria plana, gigante. Tem coisa de aprofundamento, tem coisas que não caem nem em vestibular, normal, só cai em ITM. E eu tenho aqui, entendeu? Então, tipo assim, não tem necessidade de eu ficar querendo, meu Deus, videoaula. É aquela cena do aluno que só quer ficar vendo videoaula. Eu não, o meu negócio é revisando, eu fico revisando. E você vai vendo com o tempo que as questões são padrão. Tipo, elas vão se repetindo, cara. Com o tempo elas vão se repetindo, você já sabe o que é que elas vão pedir, você já sabe o que é o foco, tipo, genética, cara. Você já sabe que o Enem mesmo é um exemplo disso. Ele gosta desse negócio de, o que é um material genético, o que é um código genético. Todo ano tem uma questão desse tipo do Enem, cara. Já é manjado, entendeu? Replicação, recombinação genética, terapia genética, engenharia genética, tipo, transgênico, os efeitos transgênicos na alimentação. Ele vai te dar um caso lá, vai te falar sobre os transgênicos. Aí o Enem é a favor, né, dos transgênicos. Então, tipo, tem uns posicionamentos que é meio diferente, mas o Enem é a favor dos transgênicos. Ele vai falar lá, vai dar um caso e você vai ter que analisar. Então, normalmente é isso, entendeu? Se você for pegar um vestibular mais cabuloso, então ele vai perguntar sobre o processo de replicação. Você pegar um material genético de uma bactéria e colocar num material genético de um ser humano e fazer um tipo de terapia gênica. Então, é assim, entendeu? Tipo assim, as coisas são padrão, tipo, e o que vai dizer isso são as questões, de acordo com o seu vestibular que você quer, né? No meu caso, eu quero o vestibular do Maranhão, então eu já sei o que mais ou menos eles gostam de cobrar. Então, é mais ou menos isso. É isso, eu queria falar mais sobre esse tipo de vídeo, eu achei interessante, e eu vou pretendo trazer mais pra vocês aqui, principalmente a parte de flashcard, cara, que eu acho que é um negócio assim, todo mundo deveria fazer, porque eu nunca vi um aluno que não foi aprovado com flashcard, eu nunca vi na minha vida até hoje. Só que tem, tipo, é um assunto muito abrangente, então eu vou trazer isso nos próximos vídeos. Valeu!